Encerrado. Conselheiros, ilustre procuradora, dando continuidade à nossa sessão do dia 12 de maio na parte da tarde, vamos agora para o processo número 63 da pauta, de relatoria do conselheiro Fernando, recorrente Fazenda Nacional, interessado SBC Mercearia Limitada. Conselheiro, você está com a palavra. Perdão, você está mudo. Está mudo. Presidente, vamos lá. O auto de infração envolvia, o processo envolve o auto de infração de simples, e a questão que sobe aqui para a gente também, ela é simples, né? Pode dar discussão, mas, em princípio, eu digo porque ela envolve só uma partezinha do processo, tá? O que acontece? Foi aplicada uma multa regulamentar, que é uma penalidade quando o contribuinte deixa de comunicar que ele saiu de microempresa para empresa de pequeno porte. O acórdão recorrido, né, decidiu todas as matérias e quando chegou em relação a esse ponto das multas, ele deu provimento e falou, olha, o que aconteceu aqui foi que ao invés da fiscalização pegar a multa, a receita do último mês de dezembro e aplicar a multa, ela aplicou a multa em relação à receita do ano inteiro. Tranquilo, tá? A PFN embargou, tá? A PFN embargou, deixa eu só pegar aqui, e disse o seguinte, o contribuinte não intimou, não sequer impugnou essa infração. Essa matéria não era nem objeto de impugnação, então a matéria era preclusa, né? E não se podia, então, discutir esse tema em sede de recurso voluntário. Tá? Nos embargos de declaração, eles foram rejeitados, porque disse, olha, isso aqui não é matéria, não há lapso, não há omissão, não há erros de escrita, isso então não é matéria para ser decidido em sede de embargos. Tá? A PFN, então, ingressou com um recurso especial, né? Citou aí como precedentes, né, os paradigmas 930301-705, 1402, 001-594, que tratam aí de matérias parecidas com as nossas, tá? O despacho de admissibilidade concluiu que um dos paradigmas apontados aí, 9303-01705, tem similitude suficiente, tá? No mérito, então foi admitido nesse ponto. A PGFN requer a anulação da decisão recorrida na parte em que apreciou matéria não impugnada pelo contribuinte, citando aí os artigos 16 e 17 do PAF, em razão da preclusão decorrente do fato de contribuinte não ter contestado em impugnação a combinação da penalidade prevista no artigo 21. Os autos foram para a data de origem, tá? Simplesmente o contribuinte foi cientificado já por edital, não localizado, e os autos então retornaram ao CARF sem pronunciamento nenhum, nem recurso do contribuinte e tampouco aí questionando aí o recurso da PFN, tá? Então vamos lá, recurso é tempestivo, seguir aqui, né, presidente, o recurso é tempestivo, o contribuinte não se opôs ao conhecimento, tá? Eu estou confirmando aqui o despacho decisório, entendo que é acertada a decisão, pois é evidente que enquanto no acórdão recorrido o colegiado apreciou matéria somente aventada em sede de recurso voluntário, no acórdão paradigma, de modo diverso, o colegiado concluiu não ser possível o CARF decidir sobre matéria que não tenha sido devolvido às instâncias julgadoras pelas partes. Tá? Então, conheço do recurso. Posso seguir, presidente? Posso seguir?
Então, eu cito aqui já o que já me pronunciei em processo praticamente idêntico a esse, tá? Falando da preclusão, né? Então, coloca que não merece conhecimento. Isso eu me pronunciei em turma ordinária, né? Lá no exame do recurso voluntário. Não merece conhecimento a matéria aventada em série de recurso voluntário que não tenha sido objeto de impugnação, operando a constituição definitiva do crédito tributário relativo a essa matéria. Ora, se a preclusão em razão de determinada matéria não ter sido contestada em impugnação, não tendo sido apresentada sequer a peça inaugural do litígio, após proferir decisão de primeira instância, obviamente encontra-se precluso o próprio direito de recorrer de quem preferiu manter-se inerte após ser intimado a impugnar a exigência. Também cito aqui precedente da Câmara Superior, 9101004789, de Lago da Conselheira Deli, né? No qual, ainda que se referisse à intempestividade de manifestação de conformidade, ou seja, em exame de a modos perfeitamente ao caso concreto, se analisarem sob enfoque de preclusão e do não conhecimento de recurso voluntário de matéria não litigiosa. Eu transcrevo aqui, eu acho que é uma matéria, acho que até a gente já com essa mesma composição, Dornelas não estava, mas enfim, a gente já discutiu sobre o tema. Também cito aqui outro precedente, 9101005300. São todos nesse mesmo sentido, que se a matéria não é litigiosa, a gente não tem competência para se pronunciar sobre o tema. E eu vou lá para baixo, já. Retornando ao caso concreto, há de se observar que, além de o contribuinte não ter abordado a exigência de multas em sua impugnação, de modo a tornar a matéria não impugnada, né, preclusa e sujeita a apartamento para cobrança imediata, em seu recurso voluntário, há vagas manifestações acerca da exigência tanto das multas, sem menção específica, inclusive tratar-se de multa de ofício, ou da multa de que trata o artigo 21 da Lei 9.317. Então, veja-se, folha de 607, descrição dos fatos. Na descrição dos fatos, o contribuinte escreve: lamentavelmente, o contribuinte em questão não concorda com a atuação perpetrada, pelas razões transferidas do decorrer da primeira impugnação administrativa, e dessa que se complementa agora em discordância do julgamento do acórdão, seja porque o principal não é realmente devido, seja porque a multa aplicada é abusiva e confiscatória, conforme o precedente do Conselho de Contribuintes. 646, o pedido. Diante de todo disposto, rogo o contribuinte hora impugnante para que seja presente auto de infração de seus reflexos anulado em razão dos equívocos e falhas cometidos pela fiscalização, de forma que anulado o principal depende-se ao afastamento de qualquer fato punitivo a título de multas, caso eventualmente remaneçam valores a pagar, que sejam insulados por vultosas multas, sendo reduzido seu percentual face à ilegalidade e inconstitucionalidade dos critérios punitivos. Ele nem, assim, ataca pontualmente a multa, você não consegue extrair dali o que ele gostaria de atacar. Salienta ainda que o contribuinte sequer trouxe fundamentos jurídicos atrelados aos fatos e congruentes com seu pedido. Nesse sentido, vale um dos fundamentos do paradigma colacionado pela PGFN, né? Pela PGFN, no acordo 9303.001.705, que diz ali, né, que pelo princípio da congruência deve haver perfeita correspondência entre o pedido e a decisão, né? Não sendo lícito ao julgador ir além a quem ou sentido diverso do que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da causa é limitado pelo pedido, não podendo o julgador dele se afastar sob pena de vulnerar a imparcialidade e isenção base que se assenta a atividade judicante. E aí eu vou, mais ou menos, numa linha que a gente discutiu em outro julgado, né? Desse modo, com fulcro, no artigo 145.1 do CTN, no que diz respeito à exigência de que trata a multa, no artigo 21 da Lei 9.317, é vedada a alteração do lançamento por meio da decisão da autoridade julgadora. Por consequência, ainda que se pode entender que a exigência dessa penalidade deveria ser reduzida em razão de equívoco perpetrado pela autoridade fiscal atuante, somente a autoridade administrativa, que se refere ao artigo 145.3 do CTN, tem competência para alterar o lançamento, a qual o sujeito passivo ou mesmo colegiado, né, podem noticiar essas circunstâncias que impediriam a cobrança da exigência ou de parte dela.
Nesse sentido, recomenda o sistema de origem que aprecia os fundamentos do acórdão recorrido, que havia reduzido a exigência de que trata o artigo 21 da Lei 9.317 nos termos a seguir reproduzidos. Eu só trago aqui para a unidade de origem. Dê uma olhada aí no que disseram, mas eu não realmente acho que a gente não deveria adentrar. Então, exposto, voto por conhecer o recurso especial da BFN e o método dar-lhe provimento para anular o acórdão recorrido na parte em que apreciou matéria não impugnada pelo contribuinte e, consequentemente, restabelecer a exigência da multa prevista no artigo 21 da Lei 9.317. Presidente, meu voto. Conselheira Lívia, pode falar, pediu a palavra. Desculpa não falar na hora, mas eu ainda estava elaborando o meu pensamento aqui do conhecimento. No caso dos autos, o contribuinte ele alegou a matéria, só que alegou só em sede de recurso voluntário. E aí a turma apreciou, foi isso? Olívia. Eu sei que você fala que ele alegou meio... Não, olha só. Pode falar, devagarzinho, vamos lá. Pode falar, conselheiro. É que eu pode falar, Fernanda, é que eu estou aqui enrolada aqui. Só deixa eu pegar aqui, acho que no relatório, eu acabei não trazendo para você, não citando, mas eu trago os itens do recurso voluntário, né? Eu vejo que está até em amarelinho. Em amarelo. Tá ali na folha 2, tá? O recurso voluntário, ele traz no item 6. As multas impostas deveriam ter esse percentual reduzido, né? Para você ver o seguinte, se você reduzir o percentual, ali não é redução nem de percentual. O percentual é 10%. Inclusive é a base de cálculo, né? Então ele nem pede nada em relação àquilo. Na impugnação, nem isso ele fez. Uhum. Tá? Então, mas eu entendo matéria, multa, fundamento e legalidade e inconstitucionalidade. Mas ele questionou a multa. Ele questionou, eu não sei nem se era essa, para ser bem preciso, porque eu não consigo extrair, porque ele não traz fundamentos a respeito disso, sabe? Então, de fato, o que eu sei, na impugnação, ele passa batido. Uhum. E tem isso aqui no recurso voluntário dele. Mas tem alguma coisa, e no paradigma está muito claro de que a decisão pegou da cartola uma coisa que nunca tinha sido nem uma matéria mesmo que nunca tinha sido aventada, né? E aí todo o voto dele, porque eu não consigo nem entender direito qual a relação no paradigma da ementa do julgado porque dos fundamentos do recurso, sabe? A emenda do julgado não tem nada a ver nem com o que foi pedido. Então, assim, tá claro que foi uma coisa uma matéria nova. Agora, do recorrido eu fico com dúvida só. Mas entendi assim, uma coisa eu não tenho dúvida. Ele não era matéria impugnada. Uhum. Agora, sim. Cada um vai compreender, porque ele colocou ali, ele falou de percentual de multa, assim, abusiva. Genericamente, ele não tem um fundamento, e aí o que eu ainda volto a dizer, nesse caso aqui, não era nenhuma questão muito da alíquota da multa, porque a multa era 10%. Então, até para se encaixar, mesmo que nessa generalidade dele, é um recurso simplório, né? Assim, você vê que não tem muito fundamento. Mas é simples. Exatamente. Tanto é que a intimação agora já foi feita por edital também, né? Porque o contribuinte não está no endereço mais. Então, é um processo... Enfim, a gente está discutindo a tese mesmo, que é o que normalmente a gente teria que fazer sempre. É só a tese, porque, de fato, o processo em si não tem muito futuro. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos ouvir a doutora Ideli para iniciarmos a votação. Acompanho o relatório. Esse caso é muito semelhante àquele de outro de multa que nós julgamos, onde eu reformulei, eu acho que deve ser o último que você citou,
como nós temos na impugnação o questionamento dela acerca da exclusão do simples, então a penalidade exigida em virtude dela ter passado de microempresa para empresa de pequeno porte sem comunicação, essa penalidade acaba tendo suspensão da exigibilidade por conta da discussão do fato base, que é provar subsistir a afirmação de que ela extrapolou o limite de receita. Agora, ela não traz argumentos em impugnação para confrontar a penalidade. Né? Esses argumentos, quer dizer, mantida a condição dela de mantido aquele volume de receita, ela não traz questionamento específico contra a penalidade. Então, ao deixar de questionar isso que eu entendo como matéria em impugnação, ele não pode trazer isso só em recurso voluntário. E ainda trouxe dessa forma precária. Eu até compreenderia se ele tivesse trazido essa discussão nesses termos desde a impugnação, aí eu compreenderia que ele está discutindo a extensão ali, a excessividade da penalidade, poderia até compreender que alcançaria todas as penalidades. Mas fato é que, embora a matéria o crédito tributário venha com a exigibilidade suspensa, né, ele não tem a dialética necessária que é demandada para se considerar a matéria impugnada. Então, sob esse aspecto, embora com suspensão da exigibilidade, a competência não é atribuída ao colegiado ACO para se manifestar sobre ela em sede de recurso voluntário, e aí concordo com o relator em reverter a decisão nesse ponto. Ok, considera Lívia como vota. Principalmente para simples, eu tenho parâmetros mais flexíveis também, principalmente para conhecimento do recurso. Então, aqui vejo uma dúvida, eu já me manifestei sobre isso, eu consigo conhecer do recurso. A gente está votando mérito também? Desculpa. Não, pelo que eu entendi, o conselheiro Fernando conheceu e deu provimento. Isso, né? Eu voto mérito também. Tá. No mérito eu acompanho o conselheiro, só que pelas conclusões, porque algumas menções ao voto que ele faz ali eu não acompanhei os votos, mas no caso específico com relação à matéria não impugnada, multa, enfim, não estamos nenhuma hipótese aqui que eu conheceria de ofício, enfim, não de ofício, mas que eu conheceria da matéria, independentemente de impugnação, eu não consigo ver. Então, acompanhado pelas conclusões. Ok. Conselheiro Dornelas, como o senhor vota? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Matosinho? Também acompanho o relator, fico admirado com a quantidade de citações que o Fernando fez ali de casos análogos. Muito bom. Já fica uma referência para votos futuros. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Olha, presidente, na tentação de aprofundar um pouco o debate, mas não fazendo, eu entendo que tem muitas nuances, né? Mas, no caso, eu vou acompanhar o Fernando, só que pelas conclusões, porque eu sou mais flexível de uma forma geral no assunto, mas nesse caso específico eu concordo que realmente não deveria ter se entrado no assunto. Ok, eu vou acompanhar o relator. Então, ficamos conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade, Lívia e Caio, conclusões. É isso? Conhecido por maioria vencida, Lívia. Ah, você não conhece? Isso. Ah, tá. Então, conhecido por maioria vencida, Lívia. E no mérito, dá provimento por unanimidade, Lívia, conclusões e Caio. Certo? Ok. Então, vamos para o 64 e último da pauta, que é de relatoria do conselheiro Caio, Sol Couros Limitada, o embargante e o interessado Fazenda Nacional. Esse processo, ele saiu com vista para a conselheira Edeli, convertido em coletiva. O relator votou por admitir e dar provimento aos embargos inominados para declarar nulo o acordo 910005035, determinando-se novo sorteio da primeira turma da Câmara Superior para apreciação e julgamento.
analisando se as contrarrazões correspondentes já encartadas nos autos. Mas aí houve pedido de vista da conselheira Edeli e esse processo retornou. Portanto, doutor Caio, se puder fazer um resumo, né? E aí depois eu passo a palavra para a conselheira Edeli. Claro, até pedindo vênia para o conselheiro Dornelas, que não estava, aqui o foco, eu acho que os demais vão lembrar, mas aí, conselheiro Dornelas, eu vou pedir vênia, eu vou tentar resumir, caso você não entender algo, tuas ordens, eu prefiro isso do que proceder à leitura, ok? Aqui é um processo que ele já foi julgado pela nossa turma, um recurso da Fazenda Nacional, que foi dado provimento. O foco é formal. O que aconteceu? As contrarrazões do contribuinte que foram encartadas, não só acabou sendo relatado, certificado por uma certidão nos autos, relatado pelo relator, que não havia contrarrazões. Então, naturalmente, elas nem foram apreciadas, além de ter sido alegado erroneamente de que não tinham sido apresentadas, enquanto elas foram, certo? Aí o contribuinte, diante do revés, do resultado negativo, ele entra com um embargo de declaração, falando, olha, na verdade eu apresentei contrarrazões e elas não foram apreciadas. E ele está requerendo, o pedido formal dele é a nulidade desde aquela certidão, antes mesmo do nosso acórdão, de uma certidão que erroneamente certifica que não foi juntado. Qual foi o meu entendimento? Eu estou acolhendo e eu entendo que aqui é uma questão de nulidade, que é diferente de anulabilidade, né? E também é diferente de uma omissão, de uma contradição e de uma obscuridade. A omissão, a obscuridade e a contradição, elas são, na verdade, erros improcedendo que você corrige com a figura dos embargos, que até complementa aquela decisão. Nesse caso, como foi a contrarrazão, que é uma peça formal, que não foi apreciado, inclusive foi dado provimento contra a pessoa que apresentou essa contrarrazão, entendo que a gente está diante da figura da nulidade. Então, o acórdão, ele é nulo. Nulo de pleno direito no sentido de não ter existido. Então, nesse caso, eu concordo com o contribuinte e a minha primeira decisão é para repetir todos os atos desde a distribuição do recurso especial e das contrarrazões, como par, né, como razões e contrarrazões, para que seja julgado novamente. Nos debates, Dornella, alguns colegas acharam que poderia utilizar-se dos embargos para apreciar as contrarrazões e sanar, né, como se fosse algo sanável. Mas eu reitero para os colegas que, dentro de toda a minha convicção, experiência e conhecimento de processo civil, eu estou muito seguro nessa decretação de nulidade dos atos total, porque eu entendo que o ED, os embargos de declaração, eles servem para essa lapidação, tanto que o segundo acórdão é complementar ao primeiro. Se o primeiro é nulo, como poderia então ser complementado? Na verdade, o contribuinte ele se valeu do veículo embargo de declaração, né, para denunciar uma nulidade, que é diferente dos casos de anulabilidade, as falhas, os erros improcedendo. Então, nesse caso, como houve a violação do contraditório, e como a decisão foi desfavorável ao contribuinte, tanto nos termos gerais, como especificamente nos termos do artigo 59 do 7235, é nulo o ato, porque houve preterição. Então, eu entendo que ele não pode ser emendado, ele tem que ser repetido. Certo? Acho que basicamente claro, é claro. Perfeito. E a minuta do voto está lá. Já li. Perfeito. Obrigado. Dispõe. Presidente, alguma complementação? Olha só, doutor Caio, só quero entender uma coisa. Então, aqui o senhor votou por admitir e dar provimento aos embargos inominados para declarar nulo o acordo anterior. É isso? Né? E aí, determinando-se o novo sorteio... Isso, esses detalhes a gente pode até alinhar, mas eu entendo que tem que ser proferido, ele tem que voltar para a relatoria, aí seja por sorteio ou seja minha, mas ele tem que voltar para a relatoria de acordo. Quer dizer, a gente teve a discussão da última vez que já bastaria, sendo o senhor o sorteado, já trazer
a questão já pronta para exame aqui da gente, certo? Esse foi o debate, não foi isso? Foi algo de relembrar aqui do debate, não é isso? Então, eu vou passar a palavra para a conselheira Edeli, porque a conselheira Edeli pediu a vista, tá? Então, vamos lá, conselheira Edeli. Na verdade, eu entendi que o acórdão saiu, que o caso saiu em vistas na preliminar de nulidade, né? Isso eu não concordei à primeira vista, né? E pedi mais tempo para poder firmar minha convicção. Coloquei a declaração de voto para discordar da nulidade lá na pasta. Eu faço no princípio aqui alguns esclarecimentos sobre por que as contrarrazões não foram apreciadas, né? O trâmite do processo foi anormal, mas isso é irrelevante. O fato é que elas não foram e por isso os embargos devem ser conhecidos. A omissão está demonstrada, né? E aí eu discordo da declaração de nulidade e aí eu vou passar a leitura. As contrarrazões do sujeito passivo estão previstas no RICARF, nos mesmos termos do RICARF 2009, que é vigente no momento em que o contribuinte apresentou o documento. Essa faculdade somente surge com a admissibilidade do recurso especial da parte contrária, razão pela qual sua apresentação é esperada quando o sujeito passivo é cientificado no exame de admissibilidade do recurso fazendário. Trata-se de réplica recursal, também prevista em favor da PGFN, faz de recurso voluntário e recurso especial admitido do sujeito passivo. Presta-se como veículo de manifestação da parte contrária em face da petição da outra parte, que será apreciada pelo órgão julgador, permitindo a este decisão perante um contraditório mais amplamente estabelecido. Assim, não há dúvida que a falta de apreciação de contrarrazões tempestivamente apresentadas representa cerceamento ao direito de defesa. E o decreto 70235 diz que são nulos os atos do despacho de decisões proferidas com preterição do direito de defesa e traz aí as outras disposições. Especialmente o artigo 61, a nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade. Todavia, se a autoridade competente para julgar a legitimidade do ato é a mesma que o proferiu, a declaração de nulidade dá lugar a outro remédio processual para correção do vício, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão ou dos embargos inominados para correção do lapso manifesto que ensejou o cerceamento de direito de defesa. Se há previsão de recurso para correção de omissões e lapsos mediante provocação do órgão julgador que proferiu a decisão viciada, inclusive suspendendo-lhe os efeitos, não há razão para retardar o trâmite processual e refazer inteiramente o ato. Diversamente de omissão verificada em decisão de primeira instância, constatada por colegiado do CARF, para o qual a solução é a nulidade da decisão por retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância, na medida em que não há previsão de embargos contra contra seus decisórios, as omissões e lapsos verificados em decisões proferidas por colegiados do CARF, enquanto ainda não submetidas à revisão por outro órgão julgador, são passíveis de saneamento mediante a oposição do competente recurso, de onde se deduz a possibilidade de sua complementação sem a prévia declaração de sua nulidade. E aí, em nota de rodapé, eu só menciono uma outra decisão, né, em que eu fiquei vencida, na 1402, sob o entendimento até de que não caberia a nulidade da decisão de primeira instância, justamente porque não há previsão de embargos contra ela. Então, a omissão, nesse caso, seria suprida pelo colegiado do CARF. E eu divergi e entendi que deveria voltar, porque estamos aqui analisando a validade daquele ato lá de trás, proferido por outra autoridade competente. Registre-se ainda que, e aí a gente poderia eventualmente, cogitando, né, de alguma argumentação no sentido de cerceamento de direito de defesa da parte contrária, né, quando você em embargos faz a apreciação, né, tendo a manifestação só de uma das partes, aí eu trago 9101003484, que manifesta a desnecessidade de intimação da parte contrária em face de oposição de embargos de declaração no qual se pretendem efeitos infringentes. Eram duas decisões aqui de turmas ordinárias, uma que deu essa possibilidade de manifestação da parte contrária e outra que disse que não tinha previsão regimental, e prevaleceu aqui nessa turma o entendimento de que não há previsão regimental no processo administrativo para que se intime a parte contrária na hipótese de embargos onde se pretendem efeitos infringentes. Nesses termos, depois da transcrição, não se verifica qualquer óbice apreciação em sede de embargos das omissões
apontadas pela embargante, ainda que diz que resultem em efeitos infringentes. E acho que é isso. E aí passaria a análise do mérito, mas rejeitando a arguição de nulidade. Ok, então a senhora vota no sentido de rejeitar a decretação de nulidade pelo conselheiro Caio, né? Tá. Então, a senhora, no caso, abriu a divergência aqui, né? Tá. Conselheira Lívia, como a senhora vota em relação aos embargos? A matéria é bem interessante, de novo, né? Acho que a gente nunca tinha discutido isso, mas eu tendo a concordar com a conselheira Edeli. Até para isso existem os embargos com efeitos infringentes, né? Exatamente para suprir eventual omissão, conhecer ou não. Enfim, o julgamento dos embargos aqui, a gente vai julgar de novo. A gente vai, é como se o acordo tivesse nulo mesmo, porque a gente vai julgar tudo de novo. Vai conhecer ou não do recurso e julgar o mérito. Então, com base nas alegações da contrarrazão, né? Se ali tiver alegado conhecimento, a gente vai analisar aquilo e eventualmente reformar o recorrido, seja no conhecimento, seja no mérito. Então, acho que é o caso de já se julgar aqui nos embargos tudo, sim. Então, concordo com a divergência da conselheira Edeli. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, situação, né? Eu, olhando aqui, acho também, assim, a gente tem que analisar, né, essas situações. Compreendi até o que a Edeli falou em relação à primeira instância, né? Achei bem interessante. Eu também entendo que deveria voltar quando as autoridades são de níveis distintos, como a gente normalmente costuma fazer em relação até às turmas ordinárias aqui, né? Mas também tem uma certa dificuldade de entender que quando a gente está no mesmo nível hierárquico, precise se reiniciar esse ritmo, né? Então, compreendo o posicionamento do conselheiro Caio, entendo, mas também entendo que não há necessidade de retornar. A gente poderia seguir adiante por divergência. Eu não estou ouvindo nada. Nada foi dito. Meu? Conselheiro Dornelas, como vota? Não, nada foi dito. Não estou ouvindo nada e nada foi dito. Foi isso que ela falou. É porque estava no mudo. Estava pensando, né? Veja, pelo que eu entendi do debate, é o seguinte. Caio, através do veículo embargos, ele tá decretando nulidade do acórdão, né? Do acordo recorrido, mesmo sendo da mesma instância, a parte até da certidão proferida nos autos. E Edeli, ela não discorda que houve cessamento de defesa. Ela não discorda porque foi julgado o processo sem é claro o prejuízo do contribuinte, até porque o resultado foi contrário à pretensão do contribuinte. A sua discordância é que, através desses embargos, você já pode julgar essa omissão, né? Então, compreendi bem a discussão, também peço licença a Caio para discordá-lo, apesar de me compreender seu raciocínio de índole processual, né? Como nós estamos aqui em instância administrativa, eu acompanho a divergência de Edeli. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Eu também tinha manifestado na sessão passada nesse sentido. Eu já tive casos em que, inclusive, foi proferido um acórdão, mais ou menos como aquele caso que a gente julgou de embargo inominado, contendo fatos de outro processo. E aí foi juntado aos autos, né? E aí teve o embargo e o julgamento do caso
devido, né, da análise. Eu entendo que há um prejuízo da defesa e que há uma omissão do acórdão em não apreciar essa contrarrazão, que tem que ser suprida, né, reconhecida e suprida. E aí o caminho é o dos embargos. Só em relação àquela primeira instância, eu até, não sei se eu só alcancei a discussão, da primeira instância, se a falha da primeira instância puder ser, embora reconhecida, acolhida, né, superada pela turma, tudo bem. Se não, tem que devolver para a instância suprida integralmente, né, se a turma recursal conseguir acolher a alegação. Senão, ela devolve. Mas eu, com a devida vênia, também eu entendo a razão. Tá, eu coloco, mas eu acho que temos que resolver tudo no mesmo acordo. Ok, conselheiro Alexandre. Também a questão bem interessante, nova para mim, mas também com a devida vênia ao voto do conselheiro Caio, me inclino à divergência aberta pela conselheira Edeli. Ok, eu também voto com a divergência da conselheira Edeli, então ficamos com a preliminar de nulidade rejeitada por maioria, vencido o relator. Mérito, relator. Então, presidente, como está na minuta, caso vencido, entendo que a falha ensejadora da nulidade do acórdão embargado, entendendo, né, poderia ser sanada por meio do julgamento destes mesmos embargos, o que se opõe veementemente, continuo me opondo, passa-se, então, a apreciar as contrarrazões da contribuinte, né, tratando como se fosse uma simples omissão de um fundamento, né, ou a não apreciação de uma peça inteira, mas é isso que eu vou fazer. Então, negligenciadas anteriormente essas contrarrazões, com vistas de verificar se elas possuem elemento que cambie o resultado do julgamento, eu passo a analisá-las. Elas estão encartadas às folhas 1795 e 1806. Em suma, tem-se que a embargante pugna pela ausência de similitude fática entre as circunstâncias do presente caso e os paradigmas trazidos pela Fazenda Nacional no manejo do recurso especial. Alega-se que, conforme se depreende das razões recursais ofertadas pela recorrente, esta não demonstrou o cabimento do recurso interposto, uma vez que os acórdãos colacionados no recurso não se identificam ou se assemelham com o presente caso, contrariamente, as decisões copiadas deixam claro que os fatos relatados no presente caso são diametralmente contrários à tese da recorrente, deixando, portanto, de cumprir com o requisito indispensável para a apreciação de seus termos. Conclui que, assim, deixa de preencher a recorrente mais um dos requisitos básicos de admissibilidade do especial intentado, o que acarreta o seu não conhecimento. Subsidiariamente, em breve assertiva, requer a manutenção do acórdão naquilo em que recorrido. Pois bem, como se observa, o despacho de admissibilidade que previamente deu seguimento apenas parcial ao apelo fazendário, as matérias admitidas foram as seguintes. Postular, dar seguimento à expressividade da receita omitida frente à receita total, como elemento qualificador, e conta bancária à margem da escrita fiscal, também como elemento qualificador. Em relação à matéria da expressividade da receita omitida frente à receita total, no recurso especial foram trazidos acórdãos 102, final 502, e 101, final 6688, como paradigmas nos quais a fundamentação da qualificação da multa deu-se em razão da grande proporção das receitas omitidas em face daquilo efetivamente ofertado à tributação. Dando que tenha ao tema da conta bancária, margem da escrita fiscal, foi apresentado o singular paradigma 9101-001-307, abrir parênteses. Posteriormente ao manejo do apelo fazendário, foi reformado por meio de embargos de declaração para manter a redução da multa de ofício qualificada, após naturalmente também o manejo do apelo da Procuradoria, o que lhe garante presteza formal. Porém, ao se observar o fundamento da autoridade fiscal para a qualificação da multa de ofício no presente caso, não se identifica tal motivação. Confira-se a conclusão do TVF, o único momento que a fiscalização menciona o artigo 44 da 9430 de 96. Ele põe que o percentual da multa será duplicado em face de o contribuinte ter utilizado em suas operações de notas fiscais frias de empresas noteiras. Então, o motivo para a qualificação da multa é a utilização de noteiras, né? Voltando às minhas palavras, ora, a autoridade fiscal expressamente menciona que o motivo da qualificação da multa de ofício é a contribuinte ter utilizado
em suas operações notas frias de empresas noteiras e que apenas ao final menciona, sem qualquer conclusão ou relação, que a proporção da infração, ele menciona como dado numérico, né? Aqui houve uma omissão de receita de 40%, 43%, mas em nenhum motivo fala que essa é a razão para agravar. Claramente, o solo fundamento da qualificação da multa de ofício é diverso dos temas trazidos para debate e julgamento nessa colenda primeira Câmara da Câmara Superior, essa primeira turma da Câmara Superior. E diga-se mais, a autuação e toda a sua fundamentação, compondo o contexto do arcabouço fático probatório, é o resultado da Operação Policial Grandes Lagos, onde a contribuinte teria operado com notas fiscais referente a operações artificiais ou de materialidade diversa aos negócios ocorridos. E nenhum dos acórdãos paradigmas, seja o 1102.502, o 101.6688 ou mesmo 9101 final 1307, foi apurado as circunstâncias minimamente semelhantes, tratando de apurações corriqueiras e ordinárias da fiscalização naqueles outros três casos, onde efetivamente fundamentou-se a qualificação da multa de ofício, expressamente em aspecto quantitativo da infração ou a postura de ocultação do trânsito financeiro. No próprio acórdão recorrido, nada, isso é bem importante, no próprio acórdão recorrido, nada se tratou da proporção da infração ou do fato das contas bancárias terem ficado à margem da contabilidade como motivo para a duplicação da pena. Confira-se o fundamento para o afastamento da multa qualificada. Não há nos autos elementos de instrução capazes de fazer suspeitar que os rendimentos omitidos tenham direta correlação com o ardil dizimado pela Polícia Federal. Aqui é o nosso ex-conselheiro Benício, que usava um léxico bastante complexo. Fica claro que o fundamento jurídico para afastamento da qualificação da multa de ofício era recorrido foi a carência de instrução específica para tal manobra da fiscalização nos autos, entendendo tratar-se de simples remissão especulativa às conclusões da operação policial. Ora, tal temática não se relaciona às matérias acatadas no despacho de admissibilidade. Data máxima vênia, na verdade, a Fazenda Nacional trouxe precedentes de origem fática e probatória ordinária e corriqueira para questionar caso com arcabouço muito próprio e específico. Desse modo, tais paradigmas não se prestam ao manejo do recurso especial. Diante do exposto, voto por admitir e dar provimento com efeitos infringentes aos embargos de declaração para que, analisando as contrarrazões da contribuinte e repetindo o julgamento antes promovido, agora, sanando falha identificada, não se conheça do recurso especial da Fazenda Nacional. É como voto, presidente. Conselheira Edeli. Aí acompanho o relator pelas conclusões. Eu coloquei a outra parte da declaração de voto lá na pasta. A minha construção, para não conhecer, é um pouco diferente. A contribuinte alega que não teve demonstração da divergência e eu afirmo que sim, que a Procuradoria demonstrou, ainda que em alguns casos só mencionando a ementa, mas na questão da expressividade da receita omitida, isso consta da acusação fiscal, consta do relatório, consta do voto vencido, mas é afastada, é desconsiderada justamente por se tratar de omissão de receita de depósito bancário. E aí os dois paradigmas trazidos são de omissão de receita que não é a presunção, né? A omissão de receita informada pela fonte pagadora e que é o 101.96668, que a gente recorrentemente afasta, e o 11.02.00.502, que é a omissão de receita da atividade também, ainda com um acréscimo de várias outras circunstâncias fáticas, né, de fraude em documento de filial, um monte de outras circunstâncias ali, estão todas consignadas no voto e nenhuma delas afastada, de onde eu deduzo que a qualificação da penalidade lá foi mantida pelo conjunto. E no segundo ponto, que são as contas bancárias mantidas à margem da contabilidade, esse acórdão 9101001307, ele mantém a qualificação da penalidade, depois tem um registro até que ele foi reformado, esse acórdão, mas não na época da interposição do recurso.
ele considera aí 4 contas bancárias mantidas à margem da contabilidade para justificar a qualificação na presunção de omissão de receita de depósito bancário. E aí, aqui nesse caso, esse acórdão, até marquei aqui os casos em que nós já analisamos esses paradigmas, e nesse caso aqui, o que me convence da dessemelhança é o voto vencido da relatora, que por várias vezes reprisa a acusação fiscal no sentido de que foram poucos depósitos concentrados em apenas 2 meses. Né? Então, são apenas 6 depósitos em 2 meses, de onde eu deduzo que o restante da movimentação foi escriturado, mas que em cima desses valores aqui não restou comprovada a origem. E aí, por conta do restante do conjunto, né, que é a integração dessa empresa nesse esquema de empresas noteiras, é que se mantém a qualificação da penalidade, que é vencida, que é derrubada pelo voto vencedor por se tratar de depósito bancário. Então, nesse conjunto de fatos aqui que a gente tem no acórdão recorrido, integrando acusação, voto vencido e voto vencedor, eu não consigo afirmar similaridade com esse paradigma. E é por isso que eu acompanho o relator em suas conclusões para acolher os embargos com efeitos infringentes e não conhecer o recurso especial da PGFN. Ok, conselheira Lívia, como vota? Vou acompanhar as conclusões da conselheira Edeli. Estava me incomodando o fato dos paradigmas não estarem falando de não falarem de presunção, mas de tributação direta. E o recorrido está baseado em falar que foi porque era presunção, né? Ele coloca isso nas razões de decidir, e também porque acho que a gente tem parâmetros mais próximos de comparar as decisões dos acórdãos e não necessariamente TVF, ir para o TVF só para integrar o acórdão e não para comparar com os paradigmas. Então, acho que acompanho o relator pelas conclusões da conselheira Edeli no conhecimento, então, no mérito, então, presidente. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também somente vou acompanhar pela conclusão em razão daquela questão dos paradigmas da PFN indicar a omissão de receita de forma direta e não por presunção, né? No mais, eu acompanho integralmente. Conselheiro Dornelas, como vota? Também vou acompanhar pelas conclusões, presidente, exatamente para essa questão de presunção e prova direta. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Também na mesma linha de Fernando e Dornelas, pelas conclusões, sim, em função dessa dessemelhança da origem das omissões. Tá. Conselheiro Alexandre, como vota? Também vou acompanhar pelas conclusões. Ok, e eu também acompanho pelas conclusões. Então, ficamos preliminar de nulidade rejeitada por maioria, vencido o relator, e quanto aos embargos, foram acolhidos por unanimidade com efeitos infringentes para negar conhecimento por unanimidade, sendo que pelas conclusões foram Edeli, Lívia, Fernando, Dornelas, Alexandre, Matosinho, Alexandre e eu. Certo? Então, conselheira Edeli vai agregar essa... Faço o voto vencedor da arguição e nulidade e a dever para isso. Tá, então, conselheira Edeli, voto vencedor da nulidade e a dever para agregar aí, conselheiro Caio, as conclusões, ok? Ok. E a ementa também, né? Temos que lembrar. Bom, eu vou consignar o artigo, o parágrafo 8º, tá? Espero que o psicólogo não devolva. Mesmo escrito expressamente. Ok, então, conselheiros, ilustre procuradora, encerramos o dia de hoje. Agradeço o adiantado da hora, agradeço o empenho dos conselheiros e amanhã estaremos aqui às 9 horas para recomeçarmos. É isso aí, pode parar a gravação. Agradeço a participação do conselheiro Dornelas, que veio substituir o conselheiro Tozelli antes de encerrar a gravação, a quem tenho muito respeito e admiração. Obrigado, presidente.
Obrigado a você, obrigado aos meus presidentes, né? A Fernando e a você. E obrigado aos colegas também. Uma boa sessão, né? Amanhã. E conte comigo quando precisar, viu? Muito obrigada, conselheiro. Agora ele pode encerrar, minha amiga.